Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal, espero muito que gostem. Já deixa seu like e comentem bastante. Agora fiquem com o vídeo. Coisas que eu perdoei do meu ex. Eu não vou começar nem pontuando as traições, porque eram tantas traições que pra mim tinham perdido o sentido já, e eu já tava aceitando, já era corna mansa. Mas vamos falar do dia que a gente bateu de carro porque ele teve uma crise absurda de ciúme dentro do carro, bateu de cara no poste, quebrou a janela do meu lado, eu me cortei, inclusive eu tenho uma cicatriz no braço até hoje por isso. E ele teve a audácia de virar pra mim e falar: a culpa foi sua, eu estraguei o meu carro, eu quero que você saia do meu carro e se vire pra voltar. Lembrando, era Teresópolis, gente, longe. Eu não conhecia ninguém, era um frio do caralho, eu não tinha bateria e nem dinheiro pra voltar pra lá. A sorte que como eu tinha me cortado, eu estava sangrando, e aí eu fiz um draminha, me ajudaram, entendeu? E no fim eu consegui achar eles lá. Eu fui embora pra minha casa? Eu fui pra casa dele levar porrada, porque depois ele ainda me encheu de porrada. Também teve a situação de que ele sempre me comparava às amigas dele, que na verdade era quem ele pegava, eu não sabia na época. As amigas dele. Então, tipo, compra aquela lingerie igual a da fulana, compra aquele pijama igual a da ciclana, tipo, e eu comprava. Ou pior, até ele me dava, mas tipo, porque era igual a da fulana, e eu achava legal usar. Pra mim, acho que é uma das piores situações que eu passei. Como minha família é meio doida, eu ficava muito tempo na casa dele lá. E ele começou a me falar de que a minha sogra me odiava, me detestava, para que eu não descesse do quarto enquanto ele não estivesse na casa, ou não estivesse lá comigo. Ou seja, ele me trancava dentro do quarto com chave, pra eu não ter acesso à minha sogra, porque ela era brava, porque ela não gostava de mim. Então era como se ele estivesse me protegendo, me deixando segura da minha sogra. Gente, ela é o quê? Ela é um monstro? E pior, no fim de tudo, ela gostava de mim. Numa dessas vezes que eu cheguei em casa meio machucada porque ele tinha me batido ou qualquer coisa do tipo, ele falou pra minha sogra que eu tinha apanhado na rua e ela ficou super preocupada comigo, sendo que, tipo, ele tinha me batido. Gente, eu poderia ficar falando aqui 2 horas pra vocês sobre isso porque é bizarro essa história. Eu faço psicóloga até hoje. Gente, eu sei que assim é assustador, mas pra mim o pior de tudo é o mais assustador a quantidade de crimes que ele estava cometendo e eu nunca denunciei ele pra ninguém. Mas vamos lá. Gente, primeiro que depois de 1 ano de relacionamento, num desses términos que eu tive com ele, eu descobri que ele gravava a gente sempre transando e postava no grupo de amigos dele. E pior, muitas dessas gravações eu estava completamente apagada. Ou seja, o nível de crimes que ele estava cometendo era bizarro. O pior é que depois de tudo ter acabado, porque eu vou contar pra vocês o que aconteceu no fim, eu ainda recebi há 1 ano atrás um amigo dele que tinha um vídeo e estava me ameaçando de repostar o vídeo depois que eu fiquei famosa no TikTok. Ele ia vazar. Também teve a vez que depois de 1 ano de relacionamento eu descobri que meu ímã ainda estava completamente intacto e fui contar pra ele. E ele fez um monte de coisa que eu não vou citar aqui pra não cair o vídeo, literalmente como se eu estivesse ferindo o ego dele de homem de não ter conseguido romper o meu ímã com 1 ano de namoro. Sendo que sim, o meu ímã era complacente, ele não ia romper facilmente mesmo. E no mesmo dia que eu descobri que meu ímã estava intacto, ele foi rompido à força. Porque ele me encheu de bebida. Eu não me lembro de absolutamente nada, eu só me lembro que no dia seguinte eu estava toda cheia de sangue. Muitos perguntaram como a minha sogra descobriu. E foi nesse dia do sangue, porque eu estava sangrando tanto que eu sujei roupa de cama, colchão, eu sujei o quarto do menino inteiro. E aí ele começou a ficar preocupado depois de 6 dias sangrando. E ele resolveu pedir ajuda pra mãe. Nesse dia, a mãe dele me levou no ginecologista porque eu não tive coragem de falar com a minha. E eu tava com uma ferida no útero. Estava com uma ferida no útero. Pois é. Nesse mesmo dia, a minha sogra abriu o jogo comigo, a gente conversou e eu terminei meu relacionamento. Mas vocês perguntam, você denunciou ele? Não denunciei, perdoei tudo que ele tinha feito e ainda fiquei com ele várias vezes. Era bizarro, eu não ia pra escola porque ele não deixava eu ir. Enfim, era bizarra a manipulação, gente. Hoje em dia eu fico chocada como eu aceitava tudo isso. Mas na época eu achava que tava tudo maravilhosamente bem. Pra mim, mesmo que ele fosse um idiota, só dele me amar já valia tudo a pena. Porque eu achava que ele me amava dessa forma. Ou melhor, as traições que eu descobri. Porque, assim, eu fui muito traída, eu tenho uma lista de tantas meninas que ele me traiu, foi mais de 50, isso é o que eu sei, tá? Mas eu vou contar algumas que é inacreditável.
Vamos começar pelo dia que eu resolvi pedir um Uber porque o meu namorado não podia me levar no hospital e eu estava morrendo. Estava eu com a minha amiga morrendo, pedi um Uber compartilhado porque eles tinham pouco dinheiro, até que o Uber vira e me fala assim: vou deixar um casal na casa de trás, então eu vou buscar você primeiro. Ok, gente, entrei no banco da frente porque eu queria vomitar e a minha amiga no banco de trás, junto com o suposto casal. Passaram-se 5 minutos e a minha amiga começou a me mandar milhões de mensagens e tentar me ligar, me cutucar, só que eu não queria olhar, gente, eu tava passando muito mal. Enfim, depois de muita insistência, eu olhei pra trás, eu fiz assim, voltei. Quando eu voltei, eu olhei de novo. Falei, o quê? Sabe aquela amiga que a gente sempre insiste que tem alguma coisa errada? E ele fala assim, que isso? Para de ser louca, é só minha amiga. Pois é, aquela amiga estava com ele. Pois é, ele tava me traindo, gente. Era óbvio. Quando eu comecei a entender que eu estava sendo corna, entendeu? Eu virei pro motorista e falei assim, da onde você buscou? Onde você pegou esses dois? Aí ele virou e falou assim, no motel ali. Aí eu... Motel, cara, tu tá se prestando esse papel de motel, pedindo Uber pra sair do motel, sendo que tu tem carro. Pelo amor de Deus. Surtei, mas não podia surtar muito porque estava querendo vomitar na cara dos dois. O Uber resolveu surtar mais que eu, ficou puto que eu tava gritando e mandou todo mundo pro hospital. Fui eu, a minha amiga, a amante e o meu ex para o hospital. E pior, o pior de tudo, gente, é que só queriam deixar eu entrar com o maior de idade. Eu era adolescente. Quem entrou comigo? O meu ex. E a amante sentada esperando lá, porque ela não se tocou não, tá? Ela ficou esperando, porque eu acho que ela queria apanhar, não sei o que ela queria. Gente, fim da história. A minha sogra foi buscar a gente no hospital após eu saber que grávida não estava, que era só uma intoxicação alimentar. E fez eu entrar num carro junto com o meu ex e a amante do ex. Que no caso era uma amiga nossa, enfim. Eu me prestei esse papel e pior, aceitei. Fiquei tranquila, fui dormir com ele. Que ódio! Enfim, vocês acreditam, gente, que depois que eu explanei isso na internet, viralizou muito vídeo, uma menina me mandou mensagem falando que namorava por 3 anos com ele, enquanto eu namorava 1 ano e meio? Então não só eu era corna, como ela corníssima. Eu queria muito trazer os prints, porque eu só lembrei disso essa semana quando eu tava stalkeando ela. Eu vou me conter que eu não quero ser processada de novo, gente. Mas assim, incrível, né? Essa parte da minha vida eu vou ter que contar pra todo mundo, porque é inacreditável passar por isso com 15 anos. E o pior é que eu não posso nem falar. Ai, por que não me avisaram? Porque me avisaram e avisaram muito. É que eu gostava de ser burra. Enfim, gente, eu falo com ódio no coração, mas tá tudo bem, tá? É porque realmente, cara, ser tão burra assim é estressante, né? Depois que eu falei tudo sobre o meu relacionamento, eu me sinto na obrigação de contar pra vocês o fim dessa história e não é um final feliz. Falei pra vocês, eu fiquei praticamente 2 anos passando por aquelas situações humilhantes, sendo abusada de todas as formas possíveis, e eu nem gosto muito de ficar falando sobre isso. E eu li muitos comentários de vocês falando, ai, Deus te salvou, é o karma volta pra ele. Gente, Deus me salvou e o karma voltou pra ele. Ele de fato era alcoólatra, já tinha batido de carro várias vezes, eu sempre soube que alguma tragédia ia acontecer algum dia. Dito e feito. Um belo dia ele me chamou pra ir pra Teresópolis, e pra quem não sabe, Teresópolis é serra, e eu não quis ir porque eu já tava estudando, minha vida tava encaminhando finalmente, eu falei que eu não ia pela primeira vez. E ele ficou 3 dias sem me responder, sem falar nada comigo, mas ele foi. Foi ele e o melhor amigo dele, Dudu. Gente, simplesmente depois de 3 dias a gente descobriu que ele tinha batido com o carro no meio da serra. No meio da estrada, da avenida, sei lá. Ele morreu na hora, e o melhor amigo dele ficou paraplégico. Tipo, é bizarro. Eu não falo isso feliz, eu sofri muito na época, só Deus sabe. Muitas pessoas que sabem disso me perguntaram, você foi no enterro? Você viveu isso? Gente, eu não vivi, eu literalmente me escondi desse assunto. Eu fingi que não tinha acontecido, eu demorei muito pra superar. Eu não fui no enterro, eu não vi nada, eu fingi que não era comigo. E talvez isso não tenha sido bom pra mim, mas naquele momento foi. Então eu acho que Deus me salvou naquele momento porque... talvez eu não teria conseguido encerrar o ciclo se não tivesse acontecido isso. Hoje eu estou bem, já passaram muitos anos, acho que 5 anos, enfim. E eu até vou visitar semana que vem o melhor amigo dele, né, que tá paraplégico. Essa história começa antes mesmo do meu nascimento. A minha mãe, ela sempre quis ter uma filha e ela teve a minha irmã, o que gerou muita atenção e muito amor pra ela. Quando a minha irmã fez 3 anos, a minha mãe se separou do pai dela, o que fez a atenção da minha mãe se voltar mais ainda a favor dela. E não só a minha mãe, como a minha avó, os meus tios, a família inteira. A minha irmã sempre foi a mais mimada, querida, que tinha toda a atenção, carinho, presentes, tudo o que ela queria. Quando a minha irmã fez 8 anos de idade, a minha mãe descobriu que estava grávida de mim. O que a minha irmã não ficou nada feliz. Desde que ela tinha 8 anos de idade, com a descoberta da gestação, ela me rejeitou. Ela não queria ter irmãs, ela começou a ficar ciumenta, possessiva, triste, sensível. E era bem difícil ela conseguir
compartilhar a atenção da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios comigo. Por muito tempo eu não entendi o porquê dessa situação. Hoje eu acredito que é porque realmente ela era muito única e não quis dividir isso comigo. O que infelizmente eu não tenho culpa, porque desde que eu nasci eu sempre amei a minha irmã ao extremo. Ela sempre foi a minha querida, sempre tive orgulho de falar para os outros que eu tinha uma irmã mais velha. E ela sempre quebrou os meus brinquedos, ela roeu o meu berço que minha mãe comprou com o maior custo pra mim, ela sempre projetava os sentimentos negativos em cima de mim. Por exemplo, alguém falava, nossa, como ela é tranquila, como ela é querida, sabe, como ela é um bebê legal. E a minha irmã sempre falava, ah, não sei não, não é isso tudo não. Tipo, sempre falava isso. E de acordo com o que a gente ia crescendo, eu sempre fui uma menina muito tranquila, que participativa na escola, sempre fui muito boa aluna, sempre educada, sabe, sempre cumprindo com as minhas obrigações. Então as pessoas sempre teve, assim, orgulho de mim, sabe? E automaticamente, quando isso era direcionado para minha mãe, que a minha mãe sentia orgulho de mim, sempre ficou muito feliz com quem eu estava me tornando, a minha irmã falava, ai, mas ela não é essa santinha toda não, essa menina ainda vai te dar muito trabalho, ela ainda vai aprontar muito, você quietinha assim na infância, a hora que crescer, nossa, você tem até dó de senhora, mãe. Então assim, ela projetava isso e automaticamente ela fazia isso para minha mãe. Ela nunca de fato me maltratou. Muito pelo contrário, ela até me tratava bem. E assim, o mínimo de atenção que a minha irmã me dava, pra mim, era o auge. Eu sempre quis ser muito amiga dela. Eu queria, assim, sabe, ser inseparável com ela. Mas ela nunca permitiu isso. Então, de acordo com o que a gente foi crescendo, ela foi se mostrando a revoltada da situação. Ela começou a ser uma má aluna, ser difícil de lidar, ser revoltada. Então, a convivência com ela era bem difícil. E a minha mãe começou a ter perrengues com ela, sabe? E mesmo assim, ela continuava falando de mim. Até que quando eu fiz 13 anos de idade, eu comecei a gostar de um garoto. E eu tava gostando desse boyzinho, não era nada demais, era de papo, de conversa, sabe? Eu já tava com 13 anos, pré-adolescência, começando a entrar ali naquela vida descoberta da vida adulta e tal. E aí eu comecei a me interessar por redes sociais. E a minha irmã, como ela era mais velha, ela decidiu me ensinar a mexer, me dar alguns truques, que era story, que era feed, e me ensinou a fazer aquelas caixinhas de perguntas. E foi aí que tudo começou. Ela começou a fazer umas perguntas, tipo assim, ó, e aí? E como é que tá os novinhos? Quando a gente vai se ver de novo? Saudades, amor, essas coisas. E ela falava, faz uma foto assim, faz umas fotos assadas. E eu sempre fazia uma foto bonita, uma foto, tipo, mais mulher, sabe? Coisas mais do tipo. E eu achava isso auge, eu achava isso o máximo, sabe? Então, eu fiquei muito feliz que minha irmã tava me ajudando, né? Pra não fazer isso e tal. E eu ia acabar tendo que excluir meu Instagram. Então, eu continuei assim. Até que um dia o menino me chamou no direct. E aí eu falei, oi, e ele começou a puxar assunto, e respondeu um story, começou a falar que era da minha escola. Falei, que legal, tá? E a gente começou a conversar. E eu descobri que, na verdade, ele estudava de manhã e eu estudava de tarde. Eu tava no 8º ano e ele tava no 1º ano do ensino médio. Pouca coisa de diferença, mas um pouquinho mais velho, mas beleza, né? E a gente começou, tipo, a bater papo assim, nada demais, coisa de escola, professor e tal. Aí teve um momento que ele falou assim, vamos se ver. Vamos tomar uma coca, eu te espero, né? Você vai mais cedo pra aula e eu fico te esperando depois da aula. E imediatamente eu respondi, não. Ele falou, mas por quê? Não, vamos se conhecer e tal. E eu virei e falei, não, me manda uma foto. Aí ele pegou e mandou uma foto. E quando eu abri a foto, sério, ele parecia um cara de 19 anos de idade, bem mais velho do que eu. Eu entrei no feed dele e eu vi que, tipo, as fotos que ele tinha no feed eram diferentes da foto que ele tinha mandado. Aí eu fiquei confusa, achei aquele papo estranho. Falei, cara estranho, não quero conhecer esse cara não. Paf, peguei e bloqueei ele. E beleza, nisso eu tava no final da aula, né, no colégio. Beleza, terminou a aula e eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava estranha comigo. Aí ela começou, você tem alguma coisa pra me contar? Aí eu falei, não. Aí ela foi e perguntou de novo, você tem alguma coisa pra me contar? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, eu vou perguntar mais uma vez, você tem alguma coisa pra me contar? E tipo, eu tava pensando que assim, pronto, minha mãe descobriu que eu tô gostando daquele boyzinho.
Mas eu não queria contar pra ela, até porque não era nada demais, eu nem sabia como eu ia falar pra ela sobre isso. E ela perguntou umas 4 vezes, e todas as 4 vezes eu neguei e falei que não tinha nada pra contar pra ela. Aí ela pegou o celular e falou, então me explica isso aqui. Paf! Gente, quando ela me mostrou, era o print da conversa com o boy que eu tinha bloqueado. Eu falei, mãe, eu bloqueei ele, eu nem dei papo. E ela ficou muito chateada comigo, ela tinha recebido os prints de todas as respostas que eu tinha dado das perguntas, sabe? E ela ficou muito chateada comigo e disse que que eu tava fazendo e tal. E eu fiquei muito triste. E nessa altura, ela parou de conversar comigo, ela pegou meu telefone, ela fiscalizou meu celular inteiro. Ela viu que não tinha nada, que eu não tava conversando com ninguém, que não tinha nenhuma foto mais ousada, não tinha nenhuma conversa mais ousada, que não tinha nada no meu telefone. Mas mesmo assim, ela me deixou sem telefone por bastante tempo e ficou bastante chateada comigo. E nessa altura do campeonato, a minha irmã ficava me consolando, ficava me apoiando, falando, é assim mesmo, a mãe é assim mesmo, não dá moral não, tal. Você sabe que ela sempre brigou comigo por causa disso, tá vendo? Então ela tentava me colocar contra a minha mãe, o que me deixava minha cabeça mais confusa com toda aquela situação. E nisso eu fiquei longe das redes sociais, das minhas amigas, do menino que eu realmente gostava, sabe? Até que chegou o momento em que eu esperei a oportunidade perfeita de ficar apenas eu e a minha mãe em casa. E quando a gente tava lá só nós duas, a gente começou a conversar e eu fui perguntar pra ela, sabe? O que tava acontecendo e tal. E ela pegou e falou pra mim que ela ficou muito chateada com toda a situação e eu perguntei pra ela, mas por quê? Como que ele conseguiu o seu telefone? Como que ele te mandou esses prints? Ela pegou e falou, foi sua irmã, né? Aí na hora que ela falou, eu fiquei muito chateada. Eu falei, gente, não acredito. A minha irmã, que inventou toda essa mentira, ela criou fake pra poder, sabe, tipo, sei lá, me incriminar de alguma coisa que eu tentei, que eu nem fiz. E automaticamente foi ela que me ensinou a usar o Instagram, foi ela que falava pra eu fazer as poses, as fotos, ela que me incentivava, ela que fazia as perguntas que eu tava respondendo. Tipo, tudo planejado por ela pra tentar passar uma imagem pra minha mãe que eu não prestava, que eu era qualquer uma, eu ficava com qualquer um, e na verdade não. Então eu fiquei muito chateada. Então eu fiquei muito chateada com a minha irmã, muito chateada mesmo. Até conversei com ela sobre isso e parei de conversar com ela, parei de olhar na cara da minha irmã. O boyzinho, depois que a minha mãe me devolveu o telefone, o boy que eu estava gostando, quando eu voltei a falar com ele já estava completamente diferente, ele estava frio, não era mais a mesma pessoa. Mas beleza, vida que segue. O que eu aprendi mesmo de toda essa história é que a gente tem que tomar cuidado em confiar nas pessoas, com segundas intenções, quando pessoas tentam manipular situações para te fazer ficar culpada, ficar errada, pedir para Deus dar expertise pra gente ficar ligado nas coisas da vida. E o melhor de tudo, o principal de tudo é ter um bom diálogo. Eu acredito que o que esclareceu toda essa história foi o diálogo, foi a comunicação. Aí eu contei pra minha mãe do boyzinho que eu tava gostando, mas que a gente nem tava mais conversando, que minha mãe falou que não era pra gente se envolver, porque eu era muito nova, que era o que eu já imaginava, mas pelo menos a gente voltou a ter um bom relacionamento. E infelizmente a minha irmã é uma pessoa que eu não posso confiar, uma pessoa que eu não posso contar, ela gosta de mim, ela não gosta de mim de graça, eu amo ela demais. E eu fico muito chateada com toda essa situação, mas eu desejo coisas boas na vida dela, por mais que hoje a gente não tá conversando. Eu estou errada por deixar meu namorado falando sozinho depois que ele me disse para lavar a louça. Eu me mudei com meu namorado e estou trabalhando em um mercado. Eu fico em pé quase todo dia por 8, 9 ou até 10 horas. Meu namorado vai começar a trabalhar só mês que vem, então ele está em casa o tempo todo jogando videogame ou assistindo alguma coisa. Já que eu mal consigo ficar em pé quando eu chego em casa do trabalho, a única coisa que eu peço é que ele faça as tarefas domésticas, como lavar a louça, as roupas, e eu limpo o chão porque ele não faz direito. Mas nós temos brigado muito porque ele não tem feito nada pela casa e é a única coisa que eu peço. Ele diz que não vai fazer tudo na casa só porque ele tá em casa o dia todo. Faz 3 dias que a louça tá na pia. Coloca um emoji de coração nos comentários para saber que você chegou até aqui no vídeo. Por fim, ele disse que eu tenho que lavar a louça se eu quero ver a louça limpa. Aí eu deixei ele falando sozinha e fui trabalhar. E agora ele não tá falando comigo. Mas e aí, eu estou errado? O que eu faço? Contos de fadas e eu me senti uma princesa. Éramos muito felizes, a gente se respeitava bastante. E pra mim, na minha cabeça, nunca passou hipótese alguma que um dia ele pudesse me trair, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, quando foi um dia, descobri que minha filha tava meio estranha, meio esquisita. Perguntei o que tava acontecendo e ela não me falou. Deixou por isso mesmo. Tudo bem. Comecei a notar que eles iam pra cantinhos e começavam a conversar, tipo, disfarçando pra eu não ficar sabendo. Comecei a notar, falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa história. Tudo bem.
Os dias se passaram, minha filha continuava cada vez mais estranha, cada dia mais triste, o pai cada vez mais estressado, e eu sem entender o que estava acontecendo. Quando foi um dia, minha filha chegou: mãe, eu vi uma mensagem no telefone do meu pai. E lá estava dizendo: oi, tô com saudade, eu te amo. Na hora que ela me contou isso, eu fiquei totalmente sem chão. Falei: oi? Que é isso? Eu perguntei, né? Na minha mente, vendo aquela menina ali aflita na minha frente, falando assim: mãe, no celular do meu pai tem uma mensagem. Eu falei: quem que é essa que tá de conversa com meu marido? Nunca passou na minha cabeça, nunca suspeitei que fosse algo diferente. Comecei a olhar o comportamento dele muito estranho, né? Cheguei nele e falei assim: olha, o que tá acontecendo? A fulana me falou o que tá acontecendo, nossa filha veio até mim, conversou comigo e falou que viu uma mensagem no seu celular. Ele simplesmente falou que era loucura dela, que ela era só uma criança e que não era pra eu dar moral. Beleza, mas minha anteninha aqui, ó, já levantou pra cima e eu já fiquei assim, alguma coisa tem. Comecei a ficar desesperada. Eu sou dermatologista e meu marido é médico também, só que ele é médico cirurgião. Comecei a ver que os plantões dele estavam ficando bem longos e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E o celular dele nunca teve senha, passou a ter senha. E eu comecei a ficar mais desconfiada ainda, né? Falei: gente, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tudo bem, comecei a ficar maluca, comecei a ficar paranoica, até que eu segui o meu marido. Ele foi pro hospital. Do hospital, ele simplesmente me mandou mensagem falando: vou ter um plantão. E eu fui pra frente do hospital. Fiquei lá esperando ele. Ele não me viu. Peguei o carro do meu sogro. Na época, nem lembro se foi do meu sogro ou da minha sogra, enfim. Falei que eu ia descobrir e ia tirar satisfação dessa história que ia acabar. De uma vez por todas. Eu nunca mais ia aceitar aquilo. Tudo bem. Ele simplesmente saiu, chegou lá no hospital, terminou, acho que, de me mandar mensagem, passou um pouquinho que a mensagem caiu no meu celular, ele já foi pro estacionamento, entrou dentro do carro dele e saiu. Eu, muito sonsa, fui atrás dele, né? Acreditando que ia encontrar uma mulher ali. Enfim, segui ele, quando de repente ele parou na frente de uma casa e saiu um rapaz de lá. Eu achei que quando ele parou, eu jurava que ia sair uma menina de lá. E eu falei assim: não, é agora que vai sair a menina daí. E não saiu ninguém, gente. Saiu só um rapaz. Eu falei: uai, mas o amigo dele deve estar indo pra algum lugar com ele, pra alguma festa, alguma coisa do tipo. Mas ele já tava errado, porque ele já tava mentindo, né? E eles seguiram viagem e eu continuei seguindo eles. Quando de repente ele chegou num lugar onde eu já conhecia aquela passagem, já conhecia aquele lugar, eu conhecia aquela rua, eu falei: gente, tá estranho, eu conheço esse lugar. E eles pararam no lugar. Um lugar onde a gente ia. Quando a gente começou a namorar, a gente sempre ia nesse lugar quando a gente queria ficar sozinhos, né? E ele parou ali naquele lugar com aquele rapaz, pegou uma hora e entrou. E eu fiquei assim: meu Deus, e agora? Lá deve estar tendo alguma festinha, deve estar tendo alguma coisa. Porque não é possível. E eu fiquei ali meia hora parada na frente daquele lugar, esperando pra ver se ia sair alguém, se ia entrar alguém. E ninguém saía, ninguém entrava. Eu falei: vou pegar uma hora e vou descobrir se é agora. Peguei uma hora, coloquei meu carro pra dentro, fiquei lá esperando. Comecei a procurar nas cabine por cabine, suíte por suíte, levantando, porque lá tem uma cortininha, gente, que você só levanta assim, sabe, ver, porque é um local onde não é de fácil acesso e, assim, é um local muito antigo, que a gente ia lá na nossa adolescência. Então, eu já conhecia aquilo ali. Até que, de repente, eu olhei a placa do carro dele e encontrei. Eu saí, entrei lá pra dentro, né, levantei a cortina, entrei lá pra dentro, entrei lá, e aí olhei, cheguei na frente da porta e falei: é agora que eu vou descobrir toda essa verdade. É agora. Agora minha vida acaba, meu casamento acaba, minha família acaba. Olhei para aquela maçaneta e pedi para Deus para aquilo ali tá fechado. Pro meu azar, a porta estava aberta, só estava encostada. Eu abri e me deparei com aquela cena. Eu fiquei traumatizada, eu fiquei paralisada. Até hoje, quando eu lembro, eu sinto um frio no meu coração. Foi muito tenso, gente. Quando, de repente, o rapaz me viu que eu tava ali naquela porta parada e empurrou meu marido. E aí eu fiquei olhando e ele me olhou desesperado e falou assim: não é nada disso do que você tá pensando. Eu falei: oi, como assim? Eu tô vendo. E saí correndo, desesperada, pra pegar meu carro, chorando, falando pra ele nunca mais me procurar na vida dele. Os anos se passaram, a gente ainda tem nossas filhas, né? A gente tem nossas filhas juntos. E é isso, gente. Hoje ele é feliz com o rapaz e eu sou feliz. E tá tudo certo. É a vida que segue, viva o amor. Desde novinha eu sempre fui muito nerdzinha, estudiosa, sabe? Gostava de ler, de estudar, de passar horas escrevendo, fazer todos os exercícios. Eu sempre fui muito dedicada. Minha raiva era porque minha mãe, ela nunca reconhecia isso. Ela falava que me passava da minha obrigação. Quando eu juntava várias mães, todas as mães reclamavam que os filhos conversavam, tava de recuperação, bombava. E minha mãe, em vez de falar assim: eu tenho orgulho da minha. A minha nunca ficou de recuperação, ela é tão inteligente, sempre tira nota alta. Ela falava assim:
A minha é inteligente, viu? Ela sempre passa direto, mas ela não passa de fazer a obrigação dela. Isso é obrigação, ponto e acabou. Sabe, claro que isso magoa. Eu gostaria que a minha mãe tivesse orgulho de ter uma filha tão dedicada. Mas beleza. Uma das minhas matérias favoritas era ciências, corpo humano, e eu achava incrível a evolução da mulher quando a mulher menstruava. Então era meu sonho menstruar, saber como era, o que eu ia sentir e tal. E eu sempre esperei com que isso acontecesse comigo. Quando eu cheguei ali nos meus 12 anos de idade, cara, com 12 anos, a gente ainda é uma criança, tá com o pé na pré-adolescência, eu comecei a sentir um pouco de cólica em casa. Eu lembro que eu tava estudando em casa, eu corri no guarda-roupa da minha mãe e eu roubei um absorvente dela e coloquei dentro da minha mochila, porque eu falei, se eu menstruar, pelo menos se for na escola, tá comigo, né? Beleza. No outro dia eu acordei e tal, fui pra escola. Foi dito e feito. Me deu vontade de ir no banheiro, eu peguei o absorvente, eu sentindo cólica. E eu falei, essa cólica é da menstruação, a menstruação vai vir. Eu nunca tinha passado por isso, né? E aí eu fui pro banheiro e aí saiu aquele líquidozinho marrom, foi bem pouquinho. E aí poxa, eu fiquei muito feliz, coloquei o absorvente. E aí eu peguei, contei pras minhas amigas, contei pra minha irmã mais velha, cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe falou, ok, então, você sabe colocar absorvente? Eu falei, sei. Ela, ok. Ela não conversou comigo, ela não me explicou, sabe? Tudo que o corpo humano iria passar, todo o processo de evolução, que os meus seios ia crescer, que eu ia ter hormônios, que eu teria que ter cuidado com virgindade, a partir dali eu poderia ser mãe, porque a ovulação, acontece ovulação, tipo, todo esse papo de mãe pra filha que eu esperei a vida inteira pra minha mãe ter comigo, porque seria um assunto que eu conversaria com ela. Ela não teve, sabe? Eu fiquei de cara com a minha mãe, tipo, não ter tido esse diálogo comigo. E nem a minha irmã mais velha, nenhuma das duas conversaram comigo sobre nada. Naquele momento eu agradeci muito por eu gostar de estudar e saber sobre tudo. Era mais fácil eu explicar as coisas pra minha mãe do que minha mãe me explicar pelo jeito, né? Beleza. O tempo passou, tal, depois de uns meses, uns 3, 4 meses depois, minha menstruação atrasou. Só que ela não atrasou de um dia pro outro, ela atrasou 8 dias, foi quase uma semana e eu fiquei preocupada, sabe? E aí eu fiquei com um pouco de medo, conversei com uma das minhas melhores amigas e ela me disse pra eu ficar despreocupada que daqui a pouco viria, que é normal atrasar. Só que aí foi passando mais 5 dias, então já daqui a pouco ia fazer 15 dias que a minha menstruação tava atrasada e eu com muito medo. Aí eu comentei com a minha mãe. Aí eu cheguei e falei, mãe, nossa, eu tô com medo porque minha menstruação tá atrasada. Será que eu tenho que tomar algum remédio? Cara, em vez da minha mãe conversar comigo, sabe o que ela disse? Ela falou pra mim que eu deveria ter vergonha na minha cara. Que como que eu tenho coragem de aparecer suspeita de estar grávida em casa? Quê? Eu falei pra minha mãe, tá doida, mãe? Ela pegou e falou assim, você não tem vergonha, não? Eu não acredito que você tá fazendo eu passar por isso, você é uma criança. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu não fiquei com ninguém, eu nunca tive nenhum namorado, como que eu vou estar grávida? Ela falou, então como que a sua menstruação tá atrasada? Eu falei, não sei, eu tô tentando comunicar com você pra você me levar no médico. Ela, a verdade vai aparecer, já que você não quer me contar a verdade. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar de tanto que eu fiquei magoada com a minha mãe. Como que ela pode ter coragem de me enfrentar nesse nível e falar pra mim que eu tô grávida e eu não confiar em mim? Eu acho que foi o que mais me doeu, foi minha mãe não ter confiado em mim, sabe? E não ter tido um diálogo, conversado. Não, ela veio me esculachando, né? E eu fiquei muito chateada, e aí passou mais um dia, nada da minha menstruação vir, e aí eu fiquei tão baqueada, eu comecei a chorar, que eu falei que eu não queria ir pra aula. E eu lembro que ela chamou a minha irmã no café da manhã e falou assim, sua irmã não vai pra aula, não? Se ela não for pra aula, pode falar pra ela, ligar pro pai dela, vir buscar ela. E se ela não quiser estudar nesse colégio, pro pai dela trocar ela, que ela deve ter arrumado algum macho por lá, por isso que ela tá nesse desespero de choro, entendeu? Mas eu não vou ficar com mulher grávida, moleca dentro de casa, não. Nossa, aquilo foi pra acabar comigo. Gente, por que que a minha mãe tava sendo tão agressiva, tão rude, tão maldosa comigo? Eu nunca tinha feito nada, eu era virgem, eu era criança, sabe? E eu sempre tive tanta vontade de conhecer alguém, aquela coisa de princesa, sabe? E ela sabe disso, ela me conhecia, eu gostava de estudar, eu gostava de outra vibe. Quem sabe eu perderia minha virgindade lá na faculdade, com o cara da faculdade, sei lá, sabe? Não eram essas meninas assim, que sempre foram soltinhas e gostaram de namorar. Eu nunca fui assim, nunca cheguei em casa com vontade de namorar. Então aquilo me magoava muito. Eu lembro que eu segurei minhas lágrimas, eu levantei, eu me arrumei com a cara inchada de tanto chorar e eu fui pra aula.
Aí eu cheguei lá e contei tudo pra minha melhor amiga. Ela pegou e me aconselhou a não ficar com tanta raiva da minha mãe, pra conversar, pra eu tentar entender que talvez a minha mãe nunca conversou comigo, porque minha mãe, além de nunca ter tido estudo, ela também nunca teve alguém pra conversar com ela. E por isso mesmo, a minha irmã era reflexo disso. Minha irmã também nunca conversar comigo, porque minha mãe nunca conversou com ela, por isso que ela nunca conversou, sabe? Então, eu tentava entender. E aí a minha amiga me fez meio que abrir a cabeça. E eu cheguei em casa e tentei conversar com a minha mãe. E ela continuou arrogante, batendo na mesma tecla, falando que a verdade ia aparecer. Eu falei pra ela assim, se a verdade vai aparecer, por que a gente não faz um teste de farmácia então? Compra a farmácia já que tô grávida. Ela falou assim, por quê? Agora você tá com suspeita? Agora você tá começando a se rebelar? Tá começando a querer mostrar a verdade? E aí piorou tudo, né? E eu falei, não, mãe, é só pra te provar que eu não tô grávida, que eu sou virgem. Se você quiser, me leva no ginecologista, me leva no médico. E a gente começou a brigar e foi muito pior. Eu passei tanta raiva que eu fui pro quarto e eu fiquei no meu quarto o dia inteiro. No outro dia, eu fui pra escola, né? E lá na escola, eu já tava com tanta raiva de tudo que tava acontecendo, eu tava com tanto sentimento guardado dentro de mim, que, cara, eu senti a minha menstruação descendo, jorrando, assim, tchá, parecendo uma cachoeira de sangue, sujou minha calça, veio a coisa mais estranha do mundo, eu passei por uma vergonha. E eu não tinha levado absorvente, eu não tinha me preparado, porque isso não estava escrito no livro de ciências que poderia acontecer, né? Então, eu não estava tão preparada assim, e eu fiquei com muita vergonha, eu não quis sair do lugar, aí eu chamei a professora, pra professora me ajudar. Eu tive que esperar a hora do intervalo, a hora que todo mundo saía da sala, e ligaram pra minha mãe poder ir me buscar, que eu tava muito suja de sangue. E aí eu entrei dentro do carro, e aí eu comecei a conversar com a minha mãe, né? E ela toda arrogante, desse jeito, dirigindo. Aí eu peguei e fui falar pra ela, né, mãe? Eu tô muito chateada porque você não confiou em mim. Eu nunca te dei esse desgosto. Eu não sei por que você tá com essa arrogância pra cima de mim. Eu sempre te tratei tão bem. Você sabe que eu gosto de estudar, que eu entendo sobre as coisas. Você nunca conversou comigo. E ela falou assim, o que é, garota? Que malcriação é essa que você tá me respondendo? Eu tentando conversar com a minha mãe numa boa, sabe? Mas nem um diálogo normal minha mãe não conseguia ter comigo. Porque realmente ela nunca teve diálogo com ninguém. Então pra ela conversar e discutir. Conversar e bater boca. E não tinha como conversar com a minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu falei pra ela, tá bom, só me leva pra casa que eu quero tomar banho. Cheguei em casa, tirei minha calça, pus pra lavar. Graças a Deus eu acredito que ninguém da escola viu que eu tava daquele jeito, naquele estado. E eu tirei de aprendizado uma coisa muito legal, né? Cara, quando eu tiver as minhas filhas, eu vou explicar tudo pra elas. Tudo que eu estudei, tudo que eu tive, eu tenho, assim, conhecimento absorvido sobre alguns assuntos que deu vontade de trocar uma ideia com a minha mãe, com a minha irmã. Não tinha como, porque nenhuma delas tinha essa criação, né? E além de não ter a criação, ainda tinha a malcriação, que é pior ainda. Então, eu comecei a guardar as coisas pra mim, eu comecei a anotar as coisas pra mim, eu comecei a deixar de importar tanto com conversar com a minha mãe, ter diálogo com a minha mãe. Infelizmente, isso me deixou um pouco magoada, porém, me trouxe esse ensinamento. Quando eu tiver as minhas filhas, pode ter certeza que eu vou falar sobre tudo com elas. Tudo que a minha mãe não falava comigo, eu vou falar com as minhas filhas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.